A Justiça dá prazo de 8 dias para a defesa do ex-presidente Lula se manifestar no caso do sítio em Atibaia. Em áudio e vídeo, Marcela Lorenzeto. A Justiça Federal do Paraná determinou que a defesa do ex-presidente Lula apresente em até 8 dias as contrarrazões da sentença no caso do sítio de Atibaia. Esta é a última etapa do processo antes da ação ser remetida ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Em fevereiro, o ex-presidente foi condenado a 12 anos e 11 meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. Caso o julgamento na segunda instância do Judiciário demore, Lula poderá aguardar o resultado em liberdade. O ex-presidente atualmente está preso na carceragem da Polícia Federal em Curitiba após a condenação em outro caso, o do triplex do Guarujá. Na última terça-feira, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena do petista no caso para 8 anos e 10 meses. Com isso, a defesa poderá solicitar a mudança do regime fechado para o semiaberto ainda em setembro deste ano. Especialista em direito penal, João Paulo Martinelli, acredita que é possível uma decisão antes disso. Se esse julgamento vier antes do mês de setembro e for confirmada a condenação, isso vai atrapalhar certamente o pedido para progressão de regimes. O criminalista João Paulo Martinelli lembra que no caso do triplex, todo o processo no TRF4 durou apenas 6 meses. Se a condenação na ação referente ao sítio de Atibaia for confirmada antes de setembro, Lula só poderá pedir a progressão de regime em 2022. O ex-presidente ainda é réu em mais 5 ações penais. Professor Vila. Essa é a questão que se coloca já de algum tempo, né, dos processos que envolvem o Lula. Vamos aguardar. Ontem nós tivemos entrevista com o desembargador Thompson Flores, né, presidente... E, aliás, hoje ele falou com a Folha também, mas aqui a gente falou antes, né? Falamos antes, aqui é verdade. E ele deixou bem claro que o cerne da decisão do TRF da 4ª Região da 8ª Turma foi seguido no STJ. A alteração que ocorreu foi em relação à dosimetria, né? Ou seja, em relação à pena de reclusão e à multa, mas não sobre as acusações de corrupção e lavagem de dinheiro, que ficaram intactas na decisão do STJ. Ao contrário do que estão dizendo ministros do STF, que por sinal não estão no Brasil, estão em Portugal. Eu não entendo como é que essa turma fica tanto tempo em Portugal. O Gilmar Mendes fica tratando de assuntos privados, ele tem uma faculdade. Tem de lembrar o seguinte, isso é duplo vínculo empregatício, não pode, hein? Quando é funcionário público, você viola a lei, viu? Não pode, porque o senhor está toda hora em Portugal. O senhor parece, faz um bico no STF e fica o resto cuidando da sua vida. Não pode. Inclusive, o que os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro viajam é inacreditável. Mas fechando parênteses e deixando de trabalhar. A questão é que o cerne da acusação se manteve. A discussão foi sobre a dosimetria, que é questionável a decisão do STJ, né? Diminuiu a multa, que não pode haver vaquinha sobre a multa. Isso é uma coisa importante, que eu não entendi porque, no caso do Ação Penal 470, o processo do Mensalão, passou em branco. E por quê? A Constituição brasileira é clara, a pena ela é individual. Você não pode transferir a pena a terceiros. Isso está na nossa Constituição, o que é uma medida absolutamente correta. Você não pode transferir nem a sua pena a sua pena de reclusão, vai grosso modo, e nem, por exemplo, uma multa. Como vão fazer vaquinha da multa? Feito por advogados ricos, bilionários, boa parte deles bilionários porque defendem políticos corruptos, bilionários, diz que vão fazer uma vaquinha para pagar a multa do Lula. Eu sei, advogado que cobra 5 milhões, 10 milhões, 15 milhões para defender corrupto, 100 mil é nada, 100 mil ele dá de gorjeta, né? Então, e você dorme bem, advogado? Você põe a sua cabeça no travesseiro e sabe que o corrupto tirou dinheiro de hospital, de segurança pública, né? De estradas. Quantas pessoas morreram por causa do seu honorário que você recebeu? Você dorme tranquilo? É uma pergunta que eu sempre fico pensando em advogado de corrupto. Se dorme tranquilo. Porque quantos não morreram por causa do seu avião que você tem, por causa da sua lancha, de carros blindados, de fazer aniversário na Europa e levar 30 pessoas, né, advogado, né, que defende corrupto, né? E a OAB fica quietinha nessa hora. Cadê a ética? Cadê a moral? Cadê a república, né? Então a questão que se coloca, para concluir em relação à questão do Lula,
É que ele não vai ter direitos, é bom lembrar, no campo eleitoral, não vou poder ser candidato a nada durante muito tempo. A progressão poderá ocorrer a partir de setembro, caso também, em relação à segunda condenação, se ocorrer em segunda instância, aí a possibilidade da progressão só vai ocorrer a partir de 2022. Mas o interessante é que até o deputado Paulo Pimenta, eu nunca concordei com ele, mas ontem eu concordei. Ele disse que a pena foi excessiva. Então ele está correto, pode ser excessiva, mas ele não questionou a origem da pena. Então Paulo Pimenta concorda que o Lula é corrupto e lava dinheiro. Ele só poderia, Augusto, se candidatar em 2035 com 89 anos de idade. Não, então é o seguinte, ele está reconhecendo o que aconteceu, Paulo Pimenta. Eu não sei se por incompetência ou má fé, os jornais trocaram a manchete, né? A manchete não reduz a pena, é Lula condenado em terceira instância. Perfeito. Eles deixaram claro o seguinte: ele cometeu os crimes, mas entenderam que a pena a aplicar deveria ser semelhante à do Sérgio Moro, o que persegue, entre aspas, o Lula. A diferença é de meses só. E o Lula foi condenado em terceira instância, como queria o Toffoli, não era a proposta dele, pelo menos a terceira instância. A terceira instância acaba de informar que o Lula foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.